Oi, amigas e amigos, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui trazer um vídeo super especial pra você que já me mandou uma mensagem assim: eu não sei me maquiar. Como não sabe? Eu vou te ensinar assim. E pra isso, eu vou explicar pra vocês quais são os principais pincéis de maquiagem que você precisa ter pra fazer uma maquiagem de iniciante. Então, vamos lá. Antes de continuar o vídeo, não se esquece de se inscrever aqui no canal, deixar um joinha pra mim e comenta aqui embaixo se você já conhecia esses pincéis, se tem mais algum que você usa e que eu não citei aqui, e se também se as minhas dicas ajudaram você, belezinha? Então, vamos lá! Então, pra começar, eu vou explicar pra vocês sobre os pincéis da pele. Vamos começar pelo pincel Kabuki. Ele é utilizado para passar a base e ele é bem durinho. Eu adoro esse pincel aqui, sempre usei pincel Kabuki. Esse aqui, ele é retinho. Eu já tive um que ele era chanfradinho, também era muito bom. E esse aqui eu gosto porque eu pego o produto e aplico ele no meu rosto e ele espalha super bem o produto, então eu adoro. Super indico ele pra você usar. Se você não quiser usar esse aqui, ou se você não tiver em casa esse, você pode usar também esse aqui, que é o pincel Língua de Gato. E ele também espalha super bem a base no seu rosto. Eu achei ele muito bom, mas ainda prefiro o Kabuki. Depois desse aqui, nós temos o pincel fofinho, eu adoro esse pincel, que é o pincel para o pó. Então o pincel para o pó, ele tem que ser assim, bem fofinho, porque você vai pegar o pó e vai aplicar no seu rosto. Então ele não pode ser duro, porque senão você vai aplicar, a hora de espalhar ele vai ficar paradinho. Então você precisa que ele seja fofinho para você espalhar no seu rosto. E ele é muito, muito, muito bom. Depois desse pincel fofinho, eu vou para o pincel do blush. O pincel do blush é esse aqui. Ele é fofinho também, parecido com o pincel do pó, mas ele é chanfradinho. Ele é bem maciozinho. E por quê? Ele se encaixa aqui, ó, certinho pra você aplicar o blush no seu rosto. Então, ele é muito bom. Eu adoro. Se você não tiver esse chanfradinho aqui e você tiver um menos fofinho, menos gordinho que esse do pó, você também pode usar. Também vai ficar um efeito bem legal, porque ele se encaixa perfeitamente aqui. Por muitos anos, eu usei um pincel parecido com esse aqui para aplicar o meu blush. Para aplicar o contorno em pó, eu gosto desse pincelzinho aqui. Ele é um pincel de precisão, ele é durinho, então eu gosto que eu aplico aqui o produto e ele fica. Mais um produtinho para a pele, que eu acho bem importante você ter, mas também se não tiver, não tem problema, é essa vassourinha aqui, que muitas pessoas não sabem para que serve. Eu, por exemplo, demorei muito tempo para entender. Muita gente usa ela para fazer a limpeza abaixo dos olhos depois que você passa a sombra, para tirar excesso de pó, principalmente do pó translúcido, mas eu gosto de usar ela para aplicar o meu iluminador. Eu acho que ela se encaixa bem certinho aqui, aí eu pego um pouquinho do iluminador e aplico nas áreas que eu quero. Ela é muito boa para isso. Ainda falando sobre produtos para a pele, eu vou indicar pra vocês um produtinho que, dependendo da loja que você for comprar, vai ser muito baratinho, que é a esponjinha. Essa esponjinha aqui é milagrosa, eu adoro. O que eu faço com ela? Quando eu passo a minha base, eu vou aplicando ela, dando batidinhas, e depois eu venho com a esponjinha pra selar toda essa base no meu rosto. Porque se eu for com o pincel espalhando, quem espalha, 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 vai parar em algum lugar, então não dá muito certo. Você, pra utilizar ela, é sempre bom dar uma umedecida, ela fica maravilhosa e sela todo o produto que você tem no seu rosto. Agora vamos para os pincéis de detalhes, de precisão, que são os pincéis dos olhos e bocas. Esse pincel aqui é como se fosse um língua de gato pequenininho para o corretivo. Eu adoro usar ele para fazer a iluminação do corretivo aqui abaixo dos olhos, para passar no nariz. Também uso ele para afinar o nariz com o corretivo escuro. Eu acho que ele é muito, muito, muito bom e muito útil. Outro pincel que eu acho super importante é esse pincel aqui, chanfradinho, pequenininho. Ele é um pincel para detalhes, então vocês podem ver que ele é super, super, super fininho, ó. Então, pra que eu uso ele? Geralmente pra fazer a minha sobrancelha, de aplicar algum produto que seja muito fininho, eu amo esse pincel. E pra sobrancelha, pra mim, não tem outro pra bater. Ele é super fininho, fica perfeito. Agora vamos para os principais pincéis que todo mundo quer saber. Pincéis de esfumar. Bom, eu gosto e tenho esses três pincéis aqui de esfumar. Esse pincelzinho aqui, ele é bem gordinho, ele é de cerdas
cerdas naturais e ele é perfeito pra você aplicar a sua sombra e esfumar muito, 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 muito. Por quê? Eu aplico e vou esfumar, ele fica esfumando no lugar que eu tô pressionando. Mesmo que eu faça um pouquinho de força, não se mexe muito, sabe? Eu super indico vocês terem um pincel assim de esfumar, que seja um pouquinho mais gordinho, não precisa ser muito grande. Esse aqui, às vezes, eu sinto que ele é um pouquinho grande demais pro meu tipo de pálpebra, mas ele é ótimo. E assim, pincel de esfumar, se você tá começando, se você é iniciante, não precisa ter mais que um. Eu tenho mais porque eu gosto sempre de ter um pincel de esfumar limpo. Por quê? Pra fazer transição entre as cores e não ter que ficar limpando a cada hora. Mas, se você tá começando agora, quer ter os pincéis mais básicos, você pode ter apenas um desse aqui. Um bem fofinho de cerdas naturais vai te ajudar bastante, tá bom? Mas eu vou mostrar mesmo assim outros pincéis de esfumar que eu tenho, eu acho que são muito bons, que é esse aqui. Ele é um pouquinho menos fofinho que o outro, então eu adoro passar ele pra esfumar. Às vezes eu aplico com outro pincel um pouquinho de sombra e uso ele pra esfumar uma cor um pouquinho mais escura e ele se encaixa perfeitamente, é muito bom também. E o terceiro que eu tinha mostrado pra vocês também é esse pincelzinho aqui. Ele já é um pouquinho menor do que os outros dois que eu mostrei, mas eu gosto dele também porque geralmente eu aplico a sombra com ele e depois venho com um dos dois que eu mostrei anteriormente pra esfumar bem. Outro pincelzinho que me salvou bastante foi este pincel aqui, pincel caneta. Mas pra que esse pincel serve, Raíssa? Então, gente, ele serve pra você fazer esse detalhezinho aqui abaixo dos seus cílios inferiores. E ele fica perfeito. Você pega um pouquinho de sombra e passa aqui, não fica marcado, não cai sombra. Ele se molda exatamente no contorno aqui dos seus cílios inferiores. Então eu acho perfeito. E também quando você passa um lápis na sua linha d'água, ele é perfeito pra você dar aquela esfumadinha. É muito bom. Tem até alguns lápis de olho que vem com um pincelzinho assim. Ele é muito útil. Se você conseguir achar, você já une dois produtos em um só. Agora, uns pincéis que eu acho básico ter, e provavelmente se você for comprar um kit de maquiagem ou se for comprar pincéis separados, você vai achar esse aqui. E é de grande importância você ter, porque ele tem uma utilidade muito boa. São os pincéis esponjinhas. Essas aqui. Eu tenho esse aqui, tá bem sujinho, que tem nas duas pontas. E eu gosto dele pra aplicar algum glitter no meu olho, pra fazer algum detalhezinho bem simples quando eu preciso aplicar só um produto sem que eu tenha necessidade de esfumar. Então eu aplico ele. Eu acho muito bom você ter também. E outro pincelzinho que eu uso e que eu tenho é esse aqui. Ele não tem apenas uma função, eu uso ele pra muita coisa. Às vezes eu preciso pegar uma sombra um pouquinho mais clara e aplicar no meio aqui da minha pálpebra, eu aplico. Quando eu não tô com meu pincel caneta, eu gosto de passar ele aqui nos cílios inferiores. E se também você não tiver o pincel caneta e você tiver esse aqui, você pode usar ele pra fazer o desenho aqui embaixo da linha d'água. Ele é muito bom e ele vai suprir a tua necessidade. E agora um pincelzinho que eu acho muito legal você ter, porque eu melhorei, na verdade, a minha aplicação de batom com ele, é o pincel para batom, que é este aqui, ó. Ele é um pincel bem fininho e compridinho. As cerdas dele são bem compridinhas. Ele fica muito fácil de você fazer o contorno e ele é melhor do que aqueles pincéis que vem no batom líquido e também melhor que você passar o bastão. Porque quando você tem o batom em bastão, você vai passar ele, você não consegue fazer exatamente o contorninho da sua boca. Sempre um cantinho ou outro acaba ficando pra fora. Então, eu indico muito vocês terem esse pincel aqui. E outros produtinhos que eu indico pra vocês terem também pra aplicar produtos no rosto, além dos pincéis, são as esponjinhas. Eu tenho essas duas aqui, são bem sujinhas, mas essas aqui e essa aqui. Geralmente essas esponjinhas vêm em embalagem de pó compacto. E além do pó compacto, você pode usar ela para passar o pó translúcido também. Eu, por muito tempo, tive uns 3 pincéis só e conseguia fazer uma maquiagem com eles. E os pincéis que eu tinha era um pincel pra espalhar a base, um pincel de esfumar, um pincel pra pó e o pincel que eu usava pra blush, pra contorno e pra iluminador. Era 3 funções em um pincel só. Então, se você não tem todos esses pincéis aqui que eu mostrei nesse vídeo e você tem alguns, você pode adaptar pra você usar em outras funções também. Então é isso. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, que vocês tenham aprendido um pouquinho mais também sobre a função de cada pincel. E se restou alguma dúvida ainda pra você, me deixa aqui nos comentários que eu vou te responder com muito carinho, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.